Aqui é a Mariana Mortani do blog magialiterária.net e hoje nós vamos falar sobre Crave a Marca, o mais novo livro da Veronica Roth. Nós conhecemos principalmente o Akos e a Syra, que são personagens que se conhecem de maneira inesperada. Ele é filho de uma oráculo do gélido planeta nação Tuv, e ela é irmã de um tirano que governa o povo Shotet. Por serem de mundos distintos e principalmente pelo Akos ter que viver obrigado no mundo de Syra, a antipatia é quase que imediata, mas um precisará do outro para atingir seus próprios objetivos. Para quem escutou agora a Veronica Roth e pensou, nossa, eu conheço essa autora de algum lugar, mas não lembro de onde. Ela é autora de Divergente, da série Divergente, o que me fez criar muitas expectativas pro livro, porque é uma série que eu gosto muito, mesmo com aquele final, mesmo com o rumo que algumas coisas tomaram, mesmo com algumas mortes. É uma série que eu gosto muito, um universo que eu gosto muito. Então pensar num planeta novo, em nações, em guerras, em coisas que ela poderia apresentar de uma maneira tão nova, me deixou com grandes expectativas. Mas, infelizmente, o livro não foi tudo que eu esperava. O primeiro ponto que deixou a desejar pra mim foi a mudança de narrativa. Eu sei que lá em Insurgente a gente tem a mudança de narrativa em primeira pessoa sempre, só que aqui acontece de uma maneira um pouco diferente, porque a gente começa, a primeira parte do livro, o livro é dividido em 4 partes. Toda a primeira parte é narrada em terceira pessoa e é focada no Akos. Daí beleza, você tá super se acostumando com a narrativa, gostando da maneira como ela é detalhada na medida certa, em como ela mostra as coisas que acontecem com o Akos, com a família dele, algumas coisinhas ali que você percebe que significa alguma coisa. Daí vem a segunda parte e aí começa uma narrativa em primeira pessoa. Aí eu fiquei, peraí, o que tá acontecendo aqui? Pra vocês entenderem como é que foi o negócio, eu fiquei tão envolvida com a narrativa em terceira pessoa que quando eu comecei a narrativa em primeira, que era pelo ponto de vista da Syra, eu li a primeira página inteira, depois eu tive que voltar 2 vezes, porque apesar de estar entendendo o que ela queria passar, eu não tinha me envolvido com ela, eu não tava, sabe, no fundo eu queria entender direito aonde que ela se encaixava, apesar de já ter lido a sinopse, mas eu queria entendê-la desde o primeiro instante e eu não tava conseguindo. Daí na terceira vez eu falei assim, tá bom, vamos continuar aqui porque uma hora dá certo. E deu. A narrativa da Syra acabou ficando mais envolvente do que a narrativa em terceira pessoa. Então é legal ver esse balanço de como é saber a visão da Syra sobre tudo que estava acontecendo, porque ela é uma personagem muito, muito boa. Ela foi muito bem construída e a visão dela, a maneira como ela narra, a maneira como ela vai amadurecendo principalmente, não só ela, o Akos também, mas nela é mais perceptível por causa da narrativa. A narrativa cresce junto com ela. Enquanto a narrativa em terceira pessoa, ela acaba ficando pra trás por ter essa comparação. A gente tem o Akos muito focado em atingir um objetivo, que é salvar um dos irmãos dele. Claro que tem muitas outras coisas acontecendo, mas é como se ele ficasse tão focado nisso que a narrativa em primeira pessoa talvez ficasse cansativa pra ele. Então a Verônica coloca a narrativa em terceira pessoa, mas cria um contraste entre a narrativa da Syra que faz a gente preferir as partes dela do que a parte do Akos. A Syra tem um olhar singular a respeito de cada coisa, um poder dela que, bom, eu devo dizer, é um poder que eu já conhecia, e eu acho que quem leu outros livros... eu vou falar logo, estilhaça-me. Quem conhece a história sabe do que eu tô dizendo. O poder que a Syra tem aqui é um poder que a gente já conhece nesse livro e que, assim, é mais aprofundado, tem coisas diferentes. É uma história completamente diferente, claro, mas eu achei que tem alguns pontos, não só esse, que acabam lembrando de outras histórias, fazendo com que a história nos remeta a outros enredos, não daquela maneira meio saudosista, sabe? Que você fica, ai, que legal, ela tá, sabe, pensando nisso, ou foi uma inspiração. É uma coisa mencionada que não fica tão natural, eu acho. Uma coisa que me deixou bem intrigada logo no início foi o lance das fortunas. Aqui a gente tem pessoas, tem um oráculo, né? Eu já mencionei uma oráculo, que é a mãe do Akos, e esses planetas têm uma assembleia, e esse novo mundo criado pela Verônica, ele tem uma coisa chamada fortunas. E essa fortuna não é dinheiro, apesar de logo no início você ver fortuna e você fica, tá, é dinheiro, eles vão ganhar dinheiro de alguma forma. Cada fortuna é diferente, existem pessoas específicas que são afortunadas, praticamente é o destino, o que elas estão meio que fadadas a fazer, a passar o resto da vida fazendo.
fazendo. É meio estranho explicar sem poder me aprofundar mais, sem mencionar coisas específicas que será legal vocês conhecerem durante a narrativa, mas é basicamente isso. Todo mundo tem futuro, mas nem todo mundo tem fortuna. O Arcos e os irmãos deles, a gente já sabe logo no início que eles têm fortuna e de repente a gente descobre que os afortunados estão em perigo. E aí você já fica assim, gente, que é isso? O que tá acontecendo? Eles não sabem a fortuna deles, porque os oráculos, mesmo sabendo disso, desse futuro deles, eles não podem dizer, eles também não podem mudar. Então a mãe do Arcos, ela sabe da fortuna dele e dos outros filhos também. Então tem ações dela em relação a ele que eu já fiquei assim, peraí, ela tá fazendo isso porque ela sabe que vai ter um diferencial aí no futuro do filho dela. E bom, eu estava certa. Eu também gostei muito do fato de as diferenças culturais ficarem bem claras de uma maneira diferente do que eu tava esperando. Logo que os altos e baixos começaram pra mim, eu sentei pra pesquisar resenhas. Eu queria ver o que o pessoal tava comentando, aí eu fui no Twitter, dei uma pesquisada, e aí eu vi que tava tendo uma polêmica a respeito do título do Crave a Marca, do que ele significa na história. Não vou contar, não sabia, então também não vou deixar vocês saberem agora. E principalmente de um dos povos, de como eles são descritos, das características dele. Eu, quando li, eu fiquei assim, gente, será que vai acontecer alguma coisa mais pra frente? Porque eu realmente não vi um preconceito. A história fala sobre preconceito no final de tudo. E eu fiquei assim, não é possível que essas pessoas depois terminaram de ler o livro e continuaram com essa visão. Eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários, vamos debater sobre isso, o que vocês acharam, quem leu. Se vocês realmente encontraram esse preconceito ou se vocês conseguiram, assim como eu, ver como a autora quis caracterizar o preconceito que existe na nossa sociedade também. Porque existem vários povos, várias culturas e pessoas que a gente pensa bem especificamente. Eu odeio generalização, mas existem aquelas coisas naturais. Por exemplo, a gente dizer que a gente do Rio de Janeiro adora carnaval, adora festa, adora praia. Será que não tem ninguém no Rio de Janeiro que não gosta de carnaval, não gosta de praia, não gosta de festa? Eu conheço várias. Então, assim, essa generalização que acontece ali, eu acho que fica bem explícita, talvez até um protesto da autora e da maneira como ela vai mostrando os personagens, pra que a gente abra os olhos a respeito disso. Eu realmente gostei bastante dessa coisa dos grupos rivais, tem o dom da corrente também, que eles atingem uma certa idade e aí as pessoas têm esse dom da corrente, que é meio instigante, que você fica pensando o que vai acontecer graças a isso. Essas pessoas, qual o porquê de acontecer dessa maneira, também foi muito bem explorado. E assim, o clímax é intenso, as cenas de ação são bem empolgantes, mas eu realmente senti que faltava uma ligação maior. O livro não conseguiu me prender de fato durante a leitura, sabe? Teve esses altos e baixos na narrativa, eu parei muito de ler pra deixar pra depois. Eu passei, eu acho que uma semana lendo o livro. Ele chegou numa quinta ou numa sexta-feira, e aí eu postei uma foto pra vocês no Instagram. E eu terminei ele ontem, quinta-feira. E eu fiquei tipo... Porque realmente, eu não... Apesar de todos esses pontos positivos que eu senti durante a leitura, ou que eu depois, quando fui pensar no que eu ia falar aqui pra vocês, eu percebi, reconheci, realmente o livro não conseguiu me pegar, a leitura não conseguiu me pegar. Eu acho que a mudança de narrativa foi um dos grandes motivos, porque ficava naquela coisa, tô envolvida com a Syra, agora é a Syra, a visão da Syra, os detalhes da Syra, e aí de repente vinha a narrativa em terceira pessoa do Arcos e eu ficava, tá... Vamos lá. E aí eu já ficava cansada. E aí vinha da Syra. Eu já ficava, tá, é a Syra de novo. E aí voltava, ficava meio assim. Aí eu já queria a visão do Arcos. E aí, sabe, teve uns conflitos aí em relação a isso. Apesar da Syra, sem dúvida, ser a minha personagem favorita. Eu gostei do rumo que as coisas tiveram. Esse livro não é uma série, é uma trilogia, é uma duologia. Então são 2 livros aí. A gente sabe que vai ter um próximo. E eu tô bem ansiosa pra saber o que vai acontecer. Porque tem várias coisas que a gente sabe que a autora deixou pra depois. Só espero. Eu não queria criar expectativas, não é mesmo? Pois é, mas eu espero que o próximo seja melhor e que talvez agora, tendo esse primeiro livro aí que não foi tão bom, talvez eu seja surpreendida com o próximo, com o final, com alguma coisinha que eu tenha deixado passar, talvez, ou com alguma coisinha que eu tô esperando que lá vai ter a resposta. Eu tenho certeza que a Verônica não vai deixar a gente sem respostas e pode parecer que tem coisas aqui que ela esqueceu, mas não, eu tenho certeza que ela vai apresentar muito mais no próximo livro. Ou pelo menos eu espero. Aí é melhor não dizer isso, né? Ou seja, já tô criando expectativa.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para conferir todos os próximos vídeos e ativem aquele sininho para receber as notificações. Agora, não sei se vocês estão sabendo, mas o YouTube não tá mandando mais todos os vídeos dos canais que vocês são inscritos. Então, comecem a ativar esses sininhos para vocês receberem as notificações de todos os canais. Avaliem o vídeo para saber que vocês gostaram e vamos debater nos comentários. Eu quero saber o que vocês esperam dessa leitura. Quem aí leu Divergente e tá esperando muita coisa da Verônica nesse livro? Quem leu, o que vocês acharam, essa questão da polêmica, narrativa, o que vocês acharam desses dois protagonistas? Vamos conversar, eu vou adorar saber a visão de vocês sobre mais esse livro. Um beijo e até a próxima!